da criação de Deus. Lê de novo, irmãos, por favor, versículo 15, em voz alta, por favor. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, que dera fosse frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. 17. Pois diz, estou devastado, não preciso de coisa alguma. Portanto, ofereço este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonha, nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se for zeloso, arrependa-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me assentei com meu Pai no trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Amém. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Em outras traduções está: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sente dando glória, irmãos. Irmãos, Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. E a palavra que Deus tem para o nosso coração nessa noite é uma palavra de alerta. Quando nós abrimos nesse texto e nós observamos o versículo de número 19, nós vamos entender o que Deus, o cuidado de Deus conosco. O versículo 19 vai dizer: eu repreendo e disciplino, ou seja, e corrijo todos quanto amam. E todos nós que estamos aqui, nós somos amados de Deus. Não tem exatamente aqui, nem absolutamente ninguém aqui que não seja amado por Deus. Todos nós aqui somos amados por Deus, amados de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, por amor à minha vida e por amor à sua vida. Porque para nós não teria mais jeito, mas Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, foi para o Pai, e antes dele ir para o Pai, ele deixou um recado: eu vou voltar para buscar a minha igreja. Querido, João, ele escreve 7 cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. E uma das cartas que João escreve à igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, segundo historiadores, não tinha esse nome, era um outro nome. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero nessa noite que você aguce os seus ouvidos para o que Deus vai falar ao seu coração, para o despertamento que Deus quer trazer para nós nessa noite, a partir de hoje, para que nós venhamos
a andar diferentemente da rota que estávamos seguindo. Muitas vezes nós andamos de uma forma e pensamos estar na rota certa, agradando a Deus, mas muitas vezes a verdade é que nós não estamos na rota correta. Então João escreve à igreja de Laodiceia justamente para advertir a igreja de Laodiceia que eles estavam em um trajeto totalmente diferente à vontade de Deus para eles, para aquela igreja. Porque a igreja que estava em Laodiceia, nós vamos ver que o texto vai dizer que era uma igreja que tinha riqueza, era uma igreja que podia muitas coisas. A igreja tinha um poder aquisitivo muito grande, um poder aquisitivo muito poderoso. A igreja de Laodiceia, ela achava que não precisava de ninguém. A igreja de Laodiceia estava vivendo de acordo com a cidade de Laodiceia. Por quê? Porque a cidade, pastor Carlos, estava corrompida. A cidade de Laodiceia era uma cidade corrompida. Por quê? Tinha muitos bens, tinha muitas riquezas, mas estavam afastados de Deus. E o que é que João faz? Cristo impulsiona João a escrever uma carta à igreja de Laodiceia. Por que, pregador? Pelo simples fato da igreja não se corromper com o sistema da cidade. A cidade de Laodiceia, ela estava corrompida, irmãos. A cidade tinha tudo, mas a cidade estava afastada de Deus. O que Jesus queria fazer era advertir a igreja a não se corromper com o sistema. Irmãos, é bem verdade que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na face da terra. Jesus está voltando. Isso não é história, irmãos. Jesus veio buscar a sua igreja. Ele não demora em vir buscar a sua igreja. E o que é que Jesus quer nos advertir nesses últimos dias? Não se corrompa com o sistema desse mundo. Então João está dizendo que a igreja de Laodiceia, ela está morna. Ela não é quente nem fria. Ela é morna. E por conta da morbidade da igreja, Deus, Jesus, ele fala com a igreja que vomitar-te-á a igreja da sua boca. Por quê, irmãos? Porque ou a igreja se posiciona, ou a igreja não se posiciona. Estamos vivendo, pastor Carlos, num tempo aonde a igreja não tem se posicionado. A igreja tem aceitado várias e várias coisas e não tem se posicionado. A igreja precisa entender que no século ao qual estamos vivendo, às portas Jesus está, e a igreja precisa se posicionar. A igreja não tem se posicionado da forma que ela precisa se posicionar. Irmãos, nós precisamos nos posicionar. Jesus está voltando, irmão. O sistema está tentando entrar na igreja, e a igreja ela precisa rejeitar o sistema desse mundo, para que o sistema não corrompa a igreja. A igreja não pode se corromper com o sistema desse mundo. E João está advertindo a igreja: olha, vocês não são quente e nem frio, vocês estão mornos, vocês não estão se posicionando, vocês precisam se posicionar. Sabe por quê, irmãos? Porque uma igreja que não se posiciona, ela recebe tudo que o sistema coloca sobre ela, e a igreja precisa continuar na essência.
Verdade, aleluia. Cristo morreu na cruz para te dar uma identidade, para me dar uma identidade. A igreja precisa manter a identidade que Cristo deu a ela. A igreja não pode perder a identidade, irmãos. Eu podia pregar nessa noite sobre várias coisas, mas a palavra que Deus me deu e me direcionou é essa, uma palavra de despertamento para a sua igreja. Porque nós estamos perto de sermos arrebatados. A igreja está perto de ser arrebatada. E a igreja não pode perder a sua identidade, não. A igreja de maneira nenhuma pode perder a essência de Cristo nela. Porque Cristo odeia a corrupção. Cristo odeia a corrupção. A igreja precisa se posicionar, irmãos. A igreja precisa caminhar com Cristo posicionada e entendendo que ela vai morar no céu. Nós não podemos nos acostumar com o sistema desse mundo. O sistema está tentando corromper a igreja. E a pergunta tem uma pergunta: o que é que a igreja está fazendo para que o sistema não corrompa ela? A igreja precisa se posicionar, irmãos. Jesus está voltando. Eu costumo dizer que Jesus está com a mão na maçaneta da porta, esperando a ordem do Pai para vir buscar a igreja. Não falta mais muito, irmãos. Não falta muita coisa. Jesus vem, Ele vem buscar a sua igreja. Irmãos, olha o que o texto está dizendo. Jesus está usando João e dizendo: eis que estou, à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Ou seja, eu terei comunhão com ele e ele terá comunhão comigo. Então Jesus estava do lado de fora da igreja de Laodiceia. A igreja era rica também. A igreja tinha uma boa condição financeira. Por quê? Eu não estou pregando heresia. Eu estou falando que o texto me dá autonomia de falar. Está escrito aqui, és rico, tem tantas coisas, mas a igreja era pobre espiritualmente. A igreja, ela era rica aquisitivamente. A igreja estava ficando da mesma forma que o sistema estava. Por quê? Porque o sistema, irmãos, ele tenta ganhar a igreja. E se nós não nos posicionarmos, poderemos trocar a nossa fé. E não é isso que Jesus quer. Jesus nos adverte a mantermos a nossa identidade, a mantermos a nossa essência, a não perdermos a nossa fé, não negociarmos a nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Então, o que é que acontece? Eu quero dar um tema a essa mensagem nessa noite. E o tema da mensagem é 3 características que uma igreja que deixa Jesus entrar tem. Eu disse o quê? 3 características que uma igreja que deixa Jesus entrar tem. Oh, glória. Primeira característica: arrependimento. Coisa linda, Jesus. Porque uma igreja que deixa Jesus entrar, porque o versículo 20 vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Então,
uma igreja que deixa Jesus entrar, ela precisa, ou melhor dizendo, ela terá arrependimento. Ela será uma igreja arrependida. Ela não será uma igreja emocionada. Ela não será uma igreja, melhor dizendo, remorsa. Ela não será uma igreja que peca e chora, mas não se arrepende. Ela será uma igreja que ela peca, erra, falha, mas que se arrepende verdadeiramente e se volta para Deus. Então, a igreja que deixa Jesus entrar, ela tem arrependimento no seu coração. Porque a Bíblia vai dizer, o salmista Davi vai dizer, no Salmo de número 51, versículo 17, Deus vai usar o salmista e vai dizer, um coração quebrantado, esse ele não resiste. Então, uma igreja que deixa Jesus entrar, ela é uma igreja arrependida. E o segundo tópico é, uma igreja que deixa Jesus entrar, ela vive em santidade. Primeiro tópico, arrependimento. Segundo tópico, santidade. Uma igreja que deixa Jesus entrar, ela vive em santidade. Uma igreja, pastor Carlos, que deixa Jesus entrar, ela não vive uma vida de pecado, ela vive uma vida de santidade. Por quê? Porque o escritor aos Hebreus vai dizer, sem fé, sem santidade, é impossível agradar a Deus. Melhor dizendo, aquele que não vive em santidade, ele não verá o Senhor. Então nós precisamos, irmãos, entender que uma igreja que deixa Jesus entrar, uma igreja que abre a porta do seu coração e deixa Jesus entrar, que não faz como a igreja de Laodiceia, que Jesus estava na porta e batendo, é uma igreja que vai viver arrependida dos seus pecados. É uma igreja que vai se voltar para Deus, mesmo errando e mesmo pecando. Por quê? Porque ela entende que não pode viver afastada de Cristo. E ela precisa se arrepender. Uma igreja que ela deixa Jesus entrar e não faz como a igreja de Laodiceia, ela é uma igreja que vai viver em santidade. Ela é uma igreja que vai viver na palavra. Ela é uma igreja que vai viver no jejum. Ela é uma igreja que vai se santificar. Ela é uma igreja que ela vai viver em oração. Por quê? Porque ela é uma igreja que deixou Jesus entrar e que quer morar no céu. Então, irmãos, nós precisamos entender que a igreja que deixa Jesus entrar, ela vive em arrependimento, ela vive em santidade. Tem arrependimento, ela vive em santidade. E o tópico 3 é, uma igreja que deixa Jesus entrar, ela vive em comunhão. A Bíblia, ela vai dizer, em Efésios 4, ela vai falar sobre a unidade da fé. Paulo escreve aos Efésios sobre a unidade da fé. Uma igreja que deixa Jesus entrar, ela é uma igreja que não quer matar o seu irmão. Ela é uma igreja que ela não quer ser homicida da fé do seu irmão. Ela é uma igreja que vai dar a mão ao seu irmão caído e vai levantar o seu irmão. Ela é uma igreja que vai dar uma palavra de ânimo quando o seu irmão estiver desanimado. Ela é uma igreja que vai dar uma palavra ao seu irmão quando o seu irmão estiver sem força, quando o seu irmão estiver sem vigor, e vai levantar o seu irmão e vai fortalecer o seu irmão. Por quê? Porque ela é uma igreja que deixou Jesus entrar.
Irmão, uma igreja que deixa Jesus entrar é uma igreja que ela tem essas características. Uma igreja que deixa Jesus entrar, eu não consigo ver, pelo menos eu não consigo ver dessa forma, que uma igreja que deixa Jesus entrar, viva sem se arrepender. Uma igreja que deixa Jesus entrar, ela é uma igreja que vai viver uma vida de pecado. Uma igreja que deixa Jesus entrar, ela é uma igreja, ela possa ser uma igreja que não vive em comunhão. Porque o salmista vai dizer no Salmo 133, que ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso que desce da sua cabeça, pela orla dos seus vestidos, dos vestidos de Arão. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo que a igreja precisa se despertar. Jesus não demora, Jesus está voltando. Observe, as coisas estão acontecendo. Observe que tudo que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo. Tem se cumprido. Nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso não tem acontecido ou tem acontecido? Alguém pode falar para mim? Tudo isso não tem acontecido ou tem acontecido? Não, eu quero ouvir de vocês. Tem ou não tem acontecido? Então, irmãos, é sinal que Jesus está às portas. Porque Jesus disse que essas coisas aconteceriam antes da sua vinda. A primeira vez ele já veio, mas a segunda está próxima dele voltar para buscar a igreja. Podemos caracterizar o livro de Apocalipse em 8 estágios, e eu anotei aqui. Primeiro estágio, arrebatamento. Segundo estágio, a grande tribulação. Terceiro estágio, as bodas do Cordeiro. Quarto estágio, a batalha do Armagedon. Quinto estágio, o milênio. Sexto estágio, Satanás será solto. Sétimo estágio, o juízo final. E oitavo estágio, o estado eterno. Irmãos, Jesus está voltando. Jesus está às portas. E a palavra que Jesus tem para você, para mim, para nós, essa noite, é uma palavra de despertamento. Nós precisamos nos despertar. Aleluia. Porque a hora vem e já está chegando em que Jesus vem buscar a sua igreja. O texto ele vai nos dizer que a igreja de Laodiceia é uma igreja rica, é uma igreja que tem muitas coisas, condição financeira abundante. Então, por ser uma igreja que estava se adequando ao sistema, Jesus ele vem advertindo a igreja através de João. Ele diz: vocês são ricos, mas eu aconselho que vocês comprem ouro de mim. A igreja, a cidade, melhor dizendo, de Laodiceia, ela era uma cidade aonde tinha uma grande clínica de oftalmologia. Aí Jesus vai dizer: vocês têm essa clínica, mas vocês precisam de colírio da minha parte, porque vocês estão cegos espiritualmente.
Então a igreja tinha tudo, irmãos. A cidade tinha tudo. A igreja estava se adequando aos padrões da cidade. Mas Jesus adverte a igreja para que a igreja não ande nos padrões do sistema. Por quê? Porque Jesus, ele é contra o sistema. O sistema quer uma coisa, mas o que o sistema quer, ele não é da vontade de Deus para a igreja. Então a igreja precisa se posicionar. Então o que Jesus quer advertir a igreja é que a igreja se posicione, porque a igreja não pode viver de uma forma que ela não venha se posicionar, porque quem anda na presença de Cristo precisa se posicionar. Então, irmãos, nós precisamos, como igreja de Cristo, nos posicionar nesses últimos dias. Observe, havia duas formas. Eu disse quantas? Duas formas de se chamar o dono da casa, de chegar na casa das pessoas antigamente. A primeira forma era batendo na porta com uma argola de metal, que geralmente ficava pendurada nas portas. E a segunda era chamando o dono da casa pelo seu nome. Então eu disse que na época, melhor dizendo, na época do Novo Testamento, havia duas maneiras de uma pessoa chamar o dono da casa. Era essa primeira que eu falei, que era batendo na porta com uma argola de metal, que geralmente ficava pendurada na porta, nas portas. E a segunda era chamando o dono da casa pelo seu nome. Jesus estava do lado de fora. A igreja de Laodiceia deixou Jesus do lado de fora da igreja. Jesus estava batendo na porta, mas a igreja deixou Jesus do lado de fora. Mas Jesus veio nos advertir nessa noite para que nós venhamos a deixar Ele entrar. Porque se nós deixarmos Jesus entrar, a igreja que deixa Jesus entrar, ela é uma igreja que vive em arrependimento. Ela é uma igreja que vive em santidade, e ela é uma igreja que vive em comunhão. Irmãos, eu peço à igreja que se coloque de pé. Eu já estou terminando a mensagem. Glória a Deus. Aleluia. Jesus advertiu a igreja de Laodiceia. A igreja precisava viver na essência de Cristo. A igreja precisava não deixar Cristo do lado de fora, mas deixar Cristo entrar. A igreja de Laodiceia, ela precisava entender que ela precisava se posicionar. A igreja de Laodiceia precisava entender que precisava deixar Cristo entrar, convidar Cristo para entrar e não deixar Cristo do lado de fora. Nós precisamos, como igreja do Senhor do século atual, entender que precisamos todos os dias convidar Cristo para entrar em nossa vida, entrar em nossa casa, entrar na nossa família, entrar na nossa parentela. Por quê? Porque Cristo todos os dias está querendo entrar em nossa casa. Irmãos, é necessário nos posicionarmos. O sistema está aí, o mundo está aí, mas nós não precisamos ser igual ao mundo. Nós não precisamos ser igual ao sistema. Pelo contrário, nós precisamos dar a
a resposta ao mundo. Que resposta é essa, pregador? Que Jesus, ele vem buscar a igreja. Jesus, ele não demora em buscar aquele que se dispôs a ter uma vida com ele. Irmãos, é necessário a igreja despertar. É necessário a igreja pregar o evangelho a cada dia mais. A igreja tem perdido a sua essência. A igreja tem perdido a sua essência. A igreja, ela tem deixado de viver na essência. Irmãos, a igreja precisa fazer o que diz em Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Algumas pessoas continuam fazendo o evangelho ser pregado, continuam pregando o evangelho, anunciando o evangelho, mas muitas outras pessoas perderam a essência, irmãos. As pessoas estão perecendo, as vidas estão perecendo, as almas estão perecendo, e tudo isso por quê? Porque a igreja não tem anunciado o evangelho. Porque uma grande parte da igreja tem cruzado os braços, não tem anunciado o evangelho, não tem dito que Jesus vem, não tem dito que Jesus está voltando. Irmãos, eu quero crer que essa igreja será uma igreja que vai continuar anunciando que Jesus vem, que Jesus está voltando, que Jesus está